Naquela noite, a mansão da empresária Helena Vasconcelos parecia saída de um conto de fadas. Lustres de cristal refletiam luzes douradas. Os jardins estavam cobertos de rosas importadas e convidados da alta sociedade desfilavam vestidos caros e ternos impecáveis. Entre garçons e seguranças, quase invisível, caminhava Clara Almeida, a faxineira responsável por manter tudo em ordem. De uniforme simples, cabelos presos em um coque, ela carregava uma bandeja com discrição. Mas por trás dos olhos verdes e serenos, Clara escondia uma vida cheia de segredos, dores e memórias que ninguém ali poderia imaginar. Cada passo parecia calculado, como se observasse tudo com atenção especial. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Helena, a anfitriã, não perdia a chance de exibir sua arrogância. Cercada de amigas ricas e bajuladores, apontou para Clara e riu alto, chamando-a de peça decorativa barata, em meio àquele cenário de luxo. Os convidados acompanharam a risada, alguns com malícia, outros apenas por conveniência. Clara abaixou a cabeça, como quem aceita a humilhação, mas seus olhos brilhavam com algo diferente. Não era submissão, mas paciência. Paciência de quem já tinha enfrentado batalhas muito maiores do que insultos sociais. E embora todos acreditassem que ela fosse apenas mais uma faxineira invisível, Clara sabia que o destino a tinha colocado ali por um motivo maior. Entre os convidados estava Eduardo, o filho de apenas 8 anos de Helena, que corria pelo jardim sem a supervisão de ninguém. Clara, mesmo fingindo indiferença, acompanhava cada movimento do menino com atenção redobrada. Seu olhar firme e atento parecia destoar de sua função. Alguns convidados chegaram a comentar que aquela mulher tinha uma postura estranhamente segura, como se fosse treinada para algo muito além da faxina. Mas ninguém deu importância. A festa seguiu, carregada de ostentação e falsos sorrisos, sem que percebessem que em poucos instantes tudo mudaria. O destino estava prestes a revelar que Clara era muito mais do que aparentava ser. Helena erguia sua taça de champanhe como uma rainha em trono, enquanto Clara se mantinha ao fundo, discreta. Em meio à conversa animada com as amigas, a patroa não resistiu à oportunidade de humilhar. "Vejam só, até as faxineiras hoje querem se misturar conosco", disse, olhando diretamente para Clara, que permanecia imóvel. Uma das convidadas cochichou rindo. "Essa daí parece uma estátua, nem reage." Clara apenas respirou fundo, contendo as palavras que queimavam em sua garganta. Seu silêncio, no entanto, não era sinal de fraqueza, mas de algo maior. Quem a olhasse de perto perceberia que seu olhar não era de submissão, e sim de alguém que sabia mais do que todos ali. Eduardo, o menino, interrompeu a cena correndo pelo salão, rindo e se escondendo entre as cortinas de seda. "Eduardo, volte já aqui!" gritou Helena, mas sem mover um passo para buscá-lo. Clara, instintivamente, seguiu o menino com os olhos, como se pressentisse que sua travessura inocente logo se tornaria perigosa. Uma das senhoras comentou em tom de deboche: "Olhem só, até parece que essa faxineira é babá do garoto." Helena riu alto e completou: "Nem isso, querida. Ela só serve para limpar o chão que pisamos." Clara apertou as mãos atrás das costas, mas manteve-se em silêncio, enquanto seu coração batia acelerado diante daquela cena. Apesar da humilhação, Clara se inclinou discretamente para ajeitar uma bandeja sobre a mesa e murmurou quase inaudível: "Um dia, vocês vão entender que o silêncio guarda mais poder do que a vaidade." Ninguém ouviu. Apenas uma convidada,
que, intrigada, comentou com a vizinha. Essa mulher fala como se escondesse algo. Você percebeu? A outra deu de ombros e respondeu. Bah, deve ser coisa da sua cabeça. Enquanto isso, Eduardo escapava para o jardim, rindo sozinho. Clara, em silêncio, seguiu com os olhos atentos, como se esperasse o inevitável. Havia um mistério pairando sobre aquela noite, e ele estava prestes a se revelar de forma brutal. O jardim da mansão era enorme, decorado com tochas e uma fonte iluminada, mas escondia também o perigo de um rio que corria logo atrás das árvores. Eduardo corria livre, rindo alto, sem que ninguém se preocupasse em acompanhá-lo. Clara, parada à porta de vidro, o seguia com os olhos fixos, quase como uma sentinela. Uma convidada notou e comentou. Olha só, até parece que essa faxineira é mãe do garoto do jeito que olha. Helena riu, com ironia, e respondeu. Mãe, por favor, ela não tem classe nem para isso. Clara suspirou baixo, mas seus olhos permaneceram grudados na criança, como se já soubesse o que estava por vir. De repente, Eduardo tropeçou perto da fonte, e todos os adultos presentes riram da cena. Esse menino é mesmo um pestinha, disse um dos homens, balançando a cabeça. Helena, sem demonstrar preocupação, apenas comentou. Ele precisa aprender sozinho a se controlar. Mas Clara avançou um passo, inquieta. Cuidado, menino. Não vá tão longe, murmurou em voz baixa, quase num sussurro que ninguém entendeu. Um garçom ao lado dela olhou intrigado e perguntou. Você o conhece tão bem assim? Clara desviou o olhar e respondeu secamente. Mais do que você imagina. A resposta deixou o rapaz confuso, mas não teve tempo de perguntar mais nada. Eduardo se afastava cada vez mais, sumindo pela escuridão do jardim em direção às árvores que escondiam o rio. Clara deixou a bandeja sobre a mesa e começou a andar, firme, sem se importar com os olhares. Onde pensa que vai? Perguntou Helena, erguendo uma sobrancelha. Clara se virou lentamente e disse em tom enigmático. Alguém precisa cuidar do que você despreza. As amigas da patroa riram, achando que era apenas insolência. Mas havia algo na voz de Clara que não soava comum. Era a voz de alguém acostumada a dar ordens e agir sob pressão. Naquele instante, o destino começava a se mover. O riso de Eduardo ecoava pelo jardim até desaparecer atrás das árvores. Clara acelerou o passo, sentindo um aperto no peito. De repente, um grito agudo cortou o ar. Socorro! Alguns convidados se viraram, mas acreditaram ser apenas brincadeira do garoto. Helena revirou os olhos e disse irritada. Esse menino faz de tudo para chamar atenção. Clara, porém, largou tudo o que segurava e correu, os pés firmes, como se obedecessem a um instinto antigo. Seus olhos verdes brilhavam na escuridão, fixos na direção do rio. Um silêncio pesado tomou conta da festa, enquanto os convidados observavam, sem entender a urgência daquela mulher. Quando Clara atravessou as árvores, encontrou Eduardo debatendo-se na água gelada, levado pela correnteza. Sem pensar duas vezes, ela gritou, segure firme, menino, eu vou te buscar. E num movimento ágil, tirou os sapatos e mergulhou no rio sem hesitar. O som do mergulho fez os convidados correrem até a margem, gritando em desespero. Meu Deus! O Eduardo! Gritou Helena, agora apavorada. Um dos homens tentou entrar, mas a correnteza era forte demais. Clara, no entanto, nadava contra as águas como se fosse feita para aquilo. Seus braços cortavam o rio com precisão impressionante, revelando uma força que ninguém jamais imaginaria existir em uma simples faxineira. Enquanto lutava contra a correnteza, Clara mantinha os olhos fixos no garoto. Olhe para mim, Eduardo. Respire. Eu estou aqui. Gritava com autoridade. Eduardo agarrou-se ao seu braço com desespero e Clara o ergueu para fora da água com um movimento preciso. Quando alcançou a margem, ofegante mas firme, os convidados ficaram em choque.
Uma senhora exclamou: "Isso não é normal. Ela nada como uma profissional." Helena, trêmula, correu até o filho, mas não conseguiu tirar os olhos de Clara, molhada e firme, como uma estátua de coragem. O silêncio pairava, até que alguém murmurou: "Quem é essa mulher, afinal?" Clara ainda respirava ofegante, com os cabelos molhados colados ao rosto, quando colocou Eduardo em segurança nos braços da mãe. Helena, sem saber o que dizer, apenas balbuciou: Você salvou meu filho." Mas a voz de Clara soou firme: "Ele precisava de alguém atento, e você não estava." Os convidados ficaram em silêncio absoluto. Alguns, em choque, começaram a cochichar. Ela nadou como um soldado, como alguém que já fez isso 1000 vezes. Helena tentou disfarçar o nervosismo, mas não conseguia desviar os olhos daquela mulher que até minutos atrás era motivo de piada. Um dos homens mais velhos da festa, o empresário Dr. Álvaro, aproximou-se intrigado. "Eu conheço esse olhar", disse em voz baixa, analisando Clara. "Olhar de quem já esteve em combate." Clara desviou o rosto, evitando o confronto, mas as palavras já tinham caído como uma bomba entre os convidados. Helena, nervosa, perguntou: "Do que o senhor está falando?" Álvaro continuou: "Essa mulher não é apenas uma faxineira. Posso apostar que serviu em alguma força de elite." O burburinho cresceu, e todos encararam Clara como se de repente fosse uma estranha, mas ela apenas murmurou: "Não é hora nem lugar para falar sobre isso." Eduardo, tremendo de frio, olhou para Clara e sussurrou: "Tia, você não tem medo de nada." Ela sorriu de leve e respondeu: "Já aprendi a ter medo das coisas certas, menino." Essa resposta enigmática deixou todos ainda mais curiosos. Helena, agora dividida entre a gratidão e o orgulho ferido, segurava o filho e pensava: "Quem realmente é essa mulher que limpe minha casa, mas fala e age como uma guerreira?" As amigas cochichavam, ansiosas. Será que é uma ex-policial? Uma fugitiva? Uma agente secreta? O mistério parecia resolvido, mas, na verdade, o que viria depois era ainda mais perturbador. A festa, antes barulhenta e luxuosa, agora estava mergulhada em silêncio. Todos os olhares estavam sobre Clara, que permanecia de pé, ainda molhada, mas ereta como uma sentinela. Helena tentou recuperar a compostura e disse em voz firme: "Não importa de onde ela veio. O que importa é que salvou meu filho." Mas sua voz soava trêmula, como se tentasse convencer a si mesma. Dr. Álvaro estreitou os olhos, insistindo: "Há mais nessa mulher do que estamos vendo. Reconheço aquela disciplina." Clara permaneceu calada, apenas fitando o horizonte, como quem carregava um fardo que não podia ser revelado tão facilmente. Uma das convidadas, curiosa demais, se aproximou e perguntou diretamente: "Você já foi da polícia, não é?" Clara a encarou por um instante, respirou fundo e respondeu: "Digamos que minha vida passada não cabe em palavras tão simples." A resposta enigmática deixou os convidados inquietos. Eduardo, ainda trêmulo, segurou a mão de Clara com força, como se não quisesse soltá-la. "Você nunca vai me deixar, não é?" perguntou com voz inocente. Clara olhou para ele com ternura, mas seu silêncio foi mais revelador do que qualquer promessa. Havia algo no vínculo entre os dois que ninguém compreendia ainda. Helena, percebendo os cochichos, explodiu: "Chega! Ela é apenas uma empregada. Não vamos transformar isso em um espetáculo ridículo." Mas suas palavras não convenceram ninguém. Pelo contrário, aumentaram ainda mais a suspeita de que havia uma verdade maior escondida. Uma senhora comentou baixinho: "Já reparou como um menino confia nela mais do que na própria mãe?" Outra completou: "É estranho, quase como se houvesse uma ligação de sangue entre eles." Helena ouviu e empalideceu, desviando o olhar. Clara permaneceu em silêncio absoluto, mas seu coração acelerava. A verdade ainda estava por vir, e ela seria devastadora. Os convidados começaram a cercar Clara com perguntas.
Você lutou em guerras? Questionou um homem, impressionado. Outro emendou. Foi treinada fora do país, não foi? Clara, sem alterar a expressão, respondeu apenas: fiz parte de algo maior, mas não estou autorizada a falar. O silêncio que seguiu foi pesado, quase sufocante. Helena, sentindo a atenção se afastar dela, tentou recuperar o controle. Vocês todos estão exagerando. É só uma empregada que teve sorte hoje à noite. Mas, doutor, Álvaro balançou a cabeça e disse: não, Helena, ninguém enfrenta uma correnteza assim sem treinamento profissional. Ninguém olha o perigo dessa forma sem ter visto a morte de perto. Eduardo não desgrudava da mão de Clara. Seus olhos inocentes brilhavam, como se finalmente tivesse encontrado alguém em quem confiar. Você já me protegeu antes, não é? Perguntou de repente, deixando todos confusos. Helena arregalou os olhos e gritou: Eduardo, que bobagem é essa? Mas o menino insistiu. Eu me lembro de um abraço, de uma voz dizendo que tudo ia ficar bem. Era você, tia Clara. Os convidados se entreolharam, surpresos, e o burburinho se espalhou. Helena ficou pálida, como se aquele comentário fosse um fantasma que não queria enfrentar. Clara apenas abaixou os olhos em silêncio, mas seu coração pulsava com força. Uma senhora idosa, amiga antiga da família, aproximou-se com o rosto sério. Helena, você nunca me contou toda a verdade sobre esse menino, contou? Helena se levantou bruscamente, irritada, e retrucou. Não é hora para histórias absurdas, mas sua voz falhava, denunciando o medo. Clara fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse calmamente: às vezes, a verdade precisa vir à tona, mesmo que doa. Os convidados se calaram, atentos. O ambiente estava prestes a explodir, como se um véu estivesse prestes a ser rasgado. E todos sabiam que, a partir daquele instante, nada mais seria o mesmo. O silêncio era tão intenso que até o vento parecia ter parado para ouvir. Clara, ainda molhada, olhou para Eduardo e depois encarou Helena diretamente. Ele tem razão, disse com firmeza. Eu já o protegi antes. O coração dos convidados disparou e os cochichos encheram o jardim. Helena gritou: Cale-se! Você não sabe o que está dizendo. Mas sua voz estava fraca, quase desesperada. Doutor, Álvaro avançou um passo encarando-a. Helena, o que você escondeu todos esses anos? Helena desviou o olhar, tremendo. Pela primeira vez naquela noite, a mulher rica parecia menor do que nunca, encurralada pela verdade. Clara respirou fundo e revelou. Antes de me tornar faxineira, fui treinadora de salvamento na Marinha. Estive em missões em que vi homens se perderem para sempre e aprendi a nunca virar as costas para quem corre perigo. Os convidados exclamaram em choque. Eu sabia, disse Álvaro, orgulhoso de sua intuição. Helena, no entanto, empalideceu ainda mais. Você não devia ter contado, gritou, apertando o filho contra o peito. Clara a encarou e completou. Eu não contei tudo, Helena. O que todos precisam saber é que o destino me trouxe de volta para proteger aquilo que sempre foi meu. As palavras ecoaram como um trovão. Os convidados se entreolhavam, sem entender. O que ela quis dizer com meu? Perguntou uma das amigas de Helena. Eduardo, confuso, olhou para a mãe e depois para Clara. Mamãe, o que ela quer dizer? Helena começou a tremer e respondeu gaguejando. É mentira, filho. Ela está tentando nos enganar. Mas Clara deu um passo à frente, aproximando-se do menino, e disse em voz baixa: Eduardo, você sempre foi parte de mim. E agora precisa ouvir a verdade. O clima estava insuportável. Todos prendiam a respiração. A maior revelação ainda estava por vir. Clara se aproximou de Eduardo, ajoelhando-se diante dele com os olhos marejados. Você sempre se perguntou por que eu cuidava de você como ninguém, não é, Eduardo? Disse com a voz embargada.
O menino assentiu devagar, apertando sua mão com força. Os convidados estavam em silêncio absoluto, presos à cena como se assistissem a uma revelação divina. Helena deu um passo à frente em pânico. Não ouse dizer nada. Ele não precisa saber. Mas Clara respirou fundo e, encarando todos, soltou a frase que congelou o coração da sociedade inteira. Eduardo, eu não sou apenas sua protetora. Eu sou a sua verdadeira mãe. Um coro de exclamações tomou conta do jardim. Impossível! Gritou uma das amigas de Helena. Dr. Álvaro, chocado, murmurou. Agora tudo faz sentido. O vínculo, o instinto, a coragem. Eduardo arregalou os olhos confuso. Mãe? Mas a mamãe é ela? Disse apontando para Helena. A mulher rica tremia, as mãos suando, incapaz de manter o controle. Ela mente! Gritou, mas sua voz já não convencia. Clara ergueu-se com dignidade e disse: Não, Helena, você sabe que foi você quem arrancou ele de mim, quando eu não tinha forças para lutar. A verdade começava a se desfazer como um véu diante de todos. Os convidados estavam atônitos. Uma senhora cochichou. Meu Deus! Ela criou o menino como se fosse dela. Outra completou. E escondeu isso de todos esses anos. Helena começou a chorar, abraçando Eduardo contra o peito, como quem temia perdê-lo. Você não entende, soluçou. Mas Clara a encarou firme. Eu entendo, Helena. Você me humilhou, me apagou da vida dele, mas o sangue sempre fala mais alto. Eduardo, sem compreender completamente, estendeu a mão para Clara e disse: Se você é minha mãe, por que nunca me contou? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Porque o perigo ainda não acabou, meu filho. Os cochichos viraram gritos. A sociedade inteira parecia desmoronar diante da verdade. Helena, em prantos, se ajoelhou no chão, repetindo: Ele é meu! Ele é meu! Eduardo olhava para as duas, perdido, sem saber a quem chamar de mãe. Clara se aproximou devagar, firme, e declarou: Você nunca entendeu, Helena. Eu não voltei para tirar nada de você. Eu voltei porque sabia que o passado um dia cobraria seu preço. Todos a encararam, confusos, até que Dr. Álvaro perguntou em voz trêmula: Clara, que passado é esse? Clara fechou os olhos por um instante e revelou: O mesmo homem que me arrancou meu filho também destruiu a vida de vocês. Helena empalideceu, tentando conter o choro. Não, você não vai falar dele aqui, implorou. Mas Clara não se calou. Todos precisam saber que o pai de Eduardo não é quem vocês acreditam. Não é o marido que você exibia como perfeito, Helena. O verdadeiro pai deste menino. É o mesmo homem que um dia me usou e me abandonou. Ele era o seu marido, mas também foi o meu carrasco. O choque foi devastador. As convidadas tapavam a boca em horror. Algumas choravam, outras não acreditavam. Helena desabou, sem forças para se levantar. Eduardo, atônito, repetia: Meu pai, é dela também? Clara, com lágrimas nos olhos, ergueu Eduardo nos braços e disse: Sim, meu filho, você é fruto de um erro, mas também é a maior bênção da minha vida. Eu me calei para te proteger, para que não carregasse a vergonha do passado. Mas hoje, você precisa saber que nunca esteve sozinho. O sangue que corre em você também corre em mim. O jardim explodiu em lágrimas e murmúrios. Helena, derrotada, apenas soluçava, sem reação. Eduardo abraçou Clara forte e sussurrou: Mãe, eu já sabia aqui dentro. Os convidados ficaram paralisados e todos entenderam naquela noite que a verdade pode ser cruel, mas também pode libertar. Essa história nos mostra que ninguém deve ser julgado pela aparência ou pela posição que ocupa. Muitas vezes, aqueles que o mundo insiste em ignorar carregam dentro de si uma força capaz de transformar destinos inteiros. Clara foi humilhada, apagada e silenciada. Mas quando a vida exigiu coragem,
Foi ela quem se levantou e mostrou seu verdadeiro valor. Que possamos lembrar sempre: a dignidade não está no luxo, mas na verdade que carregamos no coração. E que nunca subestimemos o poder de uma mãe, pois o amor materno é a maior força capaz de superar até as maiores injustiças. E agora eu quero saber de você: o que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.